Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui no Encontro Regional da BEM e de participar do GT Educação Musical Humanizadora. Eu sou estudante do PPG Mus da UDESC e sou orientado pelo professor Sérgio Figueiredo. O meu trabalho é sobre ensino de canto e eu venho discutindo, eu estou fazendo doutorado, né? Então essa apresentação ela é uma, a gente está trazendo aqui uma parte da discussão que a gente tem feito nessa tese de doutorado e que começou investigando o corpo no ensino de canto e que está terminando agora, né? Estou no último ano do doutorado, com uma discussão propriamente sobre a questão do niilismo, da questão do sentido e dos valores no ensino de canto e como que a forma como o corpo é compreendido nesse espaço vai ter implicações, né? Hoje a gente não vai falar tanto sobre corpo, porque a gente vai focar na questão do niilismo e um pouco como que seria a possibilidade de um ensino de canto que não fosse niilista ou que pudesse não contribuir para o niilismo ou ainda pudesse superar o niilismo, né? Um marco para se pensar a questão do niilismo na educação musical é o texto do Wayne Bowman, publicado em 2005, que se chama Music Education in Nihilistic Times. E o Bowman faz isso a partir da filosofia do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, este que fez, né, toda uma crítica à cultura europeia, identificando ela como sendo também uma cultura em decadência, uma cultura nihilista, que a gente vai desdobrar um pouco o que seria esse nihilismo na educação musical e especificamente no ensino de canto. Aí, além do texto do Bowman e dessa abordagem que ele faz, eu vou trazer também alguns elementos que vêm da filosofia de Spinoza e de Winnicott, a partir de uma aproximação que um filósofo e psicanalista brasileiro chamado André Martins, a partir dessa aproximação que ele tem feito da filosofia do Nietzsche com a filosofia de Spinoza, que o próprio Nietzsche reconhece essa aproximação, né? E com o pensamento do psicanalista Donald Winnicott. Muito bem. A leitura do Bowman sobre o niilismo na educação musical é a seguinte: ele diz que a educação musical ela corre um risco na contemporaneidade de ter um esvaziamento de valores. E de não é qualquer valor que está sendo esvaziado, mas ele diz assim, do tipo de valor que ajuda as pessoas a reformular um sentido coerente em suas vidas. Algo assim. O que ele está querendo dizer? A educação musical está deixando de se ocupar e de produzir para as pessoas que se envolvem nas suas práticas de ensino e de aprendizagem de música, está deixando de se ocupar com aquilo que tem suma importância enquanto valor, que é os sentidos da existência, a produção de valores que tornam a vida significativa, que façam com que a gente sinta que a vida vale a pena. Então ele vai dizer, por exemplo, que no ensino de música muitas vezes a gente se mantém muito ocupados, né? Nós temos professores e alunos ocupados com tarefas definidas pelas metodologias, pelas tradições, e apesar de se ter muito o que fazer, faz cada vez menos sentido fazer. Isso é o niilismo, esse sentido de uma futilidade da existência, uma futilidade da vida como ela se apresenta no cotidiano de cada um. Isso é o niilismo, esse esvaziamento de sentido daquilo que se faz. Então, Bowman está dizendo, a educação musical corre o risco de ficar sem sentido. Ela corre o risco de a gente produzir processos de aprendizado que não sejam significativos para as pessoas que ali estão, de forma que
aprender, vou puxar já para minha brasa, aprender a cantar pode ser algo niilista no sentido de que, sim, eu consigo executar um repertório, eu consigo dominar tais técnicas, mas eu não consigo perceber como que isso faz com que a minha vida se torne mais significativa, né? O risco de que a gente acabe buscando, né? E muitas pessoas vão buscar aulas de canto, vão procurar uma prática coral. Por quê? Porque querem encontrar uma expressão artística com o canto, que muitas vezes ela já encontrava uma relação até... Opa, bati aqui. Uma relação até intuitiva, espontânea, que trazia muito prazer, que era muito significativo, e ela quer aprender melhor isso, quer cantar mais, né? Ela sente falta de alguma orientação e ela encontra um ambiente que ela já não consegue mais ser espontânea, ela já não consegue mais se envolver de forma intuitiva e criativa com o canto, porque ela percebe que tudo aquilo que ela já sabia ou que ela se experimentava enquanto alguém que canta tá errado. Tá errado, e que cantar mesmo, cantar pra valer, é algo que se conquista somente pela via de um treinamento, pela via de uma submissão a um conjunto de valores que não são postos em questão. Ou, por exemplo, que aprender a cantar é treinar o corpo... Eu disse que não ia falar de corpo, né? Mas já chegamos... Acabei falando. Treinar o corpo o suficiente para executar tão perfeitamente quanto possível determinado repertório, determinada estética. Um professor de canto, um regente, uma professora, uma regente, podem reduzir o seu ensino a um processo de instrução e de treinamento. Mas o treinamento e a instrução são importantes, com certeza, com certeza. Não estou aqui para discutir essa polarização, né? Que acho que esse é um dos problemas assim que a gente encontra, um dos equívocos, a meu ver, que faz com que a gente crie falsas dicotomias, que a gente acabe colocando as nossas propostas em contraposição a certos fantasmas que não existem muito bem na realidade como a gente descreve, né? Como, por exemplo, a gente pensar uma contraposição entre um ensino tradicional, tecnicista, positivista, que vai tratar as pessoas como instrumentos, né? Essa é uma discussão que eu tenho pensado, né? A ideia do corpo como um instrumento do cantor, que um corpo que vai ser utilizado, que vai ser como se fosse uma ferramenta, né? Que ele vai ser ajustado para se encaixar nos modelos musicais, culturais, ou então, né, em contraposição a esse, que essa é uma abordagem muito dura, uma outra abordagem, essa sim, criativa, que se liberta desses parâmetros, dessas técnicas, e que essa é a boa, essa é a adequada, né? Eu acho que não é por aí. Acho que o que existe, na verdade, são formas de se relacionar com esses códigos da cultura, com esses códigos musicais, com a linguagem musical. E essa forma de se relacionar com isso pode ser mais por uma via de uma submissão e de um controle. E aí a gente se encaminharia, a meu ver, para uma tendência niilista, esvaziada de sentido, ou uma forma criativa de lidar com esses códigos, com essa linguagem, com a tradição, mas que respeita o tempo dos alunos, que respeita o desejo dos alunos, que respeita o que eles querem quando eles procuram uma aula de canto. Com
os afetos em Spinoza e Winnicott, e eu vou precisar ser um pouco mais rápido aqui para dar conta do que eu estou pensando. Eu pensei a partir do Winnicott um princípio dele de ética do cuidado. E por que essa ética do cuidado tem a ver com a questão do Spinoza? Eu discuto principalmente um afeto, né? O Spinoza vai pensar uma teoria dos afetos. E um afeto que eu considero crucial para entender essa questão do niilismo no ensino de Kant é o de frustração. Que é o seguinte: a depender dos modos como a gente vivencia as frustrações no ensino de Kant, se essas frustrações elas são suportáveis, se nós somos capazes de suportá-las e de superá-las, né? Quer dizer, aquilo que eu tinha de expectativa é frustrada quando um professor de canto me mostra, olha, tá desafinado, olha, não é bem assim que canta, olha, né? Quer dizer, essa frustração, ela pode ser numa medida em que eu sou capaz de suportá-la, no sentido de que ela é uma pequena frustração, ela não é grande, né? A ponto de eu me inibir. Então, se ela é uma pequena frustração, eu consigo me relacionar criativamente com aqueles novos elementos que se apresentam, né? E se essa frustração ela é muito grande, se eu me sinto julgado pelo professor, se eu me sinto invadido, se eu sinto que aquilo que eu trago comigo não é respeitado, esse envolvimento ele tende, ou eu vou desistir, vou dizer não tenho talento, né? Ou vou seguir meramente como uma questão de tentar superar esse obstáculo que está posto, esse obstáculo que é entendido inclusive às vezes como o próprio corpo, que não sabe ainda executar, né, aquilo que é proposto. Então eu vou pela via do controle. E aí a ênfase pedagógica do professor, que está numa via quase que exclusivamente pelo treinamento e pela instrução, ela se encaixa nessa aluna, nesse aluno que quer aprender a cantar e que está intimidado, porque então ele vai só ajustar o próprio corpo, ajustar a própria voz, mesmo que isso não faça sentido nenhum para ele ou para ela. A ética do cuidado de Winnicott, que ele vai pensar, claro, na clínica psicanalítica, né, relação do terapeuta com o paciente, e que eu tenho tentado transpor isso para a gente pensar uma ética do cuidado no ensino de canto, vai pensar assim, um professor de canto, uma professora de canto, que cuida dos afetos de quem está aprendendo a cantar, no sentido de que respeita o próprio tempo da aluna e do aluno, respeita essa capacidade sempre singular de cada um de suportar as frustrações que vai vivenciar nesse processo de aprendizado. E que uma saída para o niilismo seria justamente uma possibilidade de que esse aluno, essa aluna que se encontra em contexto de aprendizagem, se sinta à vontade, se sinta acolhido para poder ser espontâneo, para poder ser criativo, sem estar num lugar niilista de pensar que tudo o que ele tem que fazer naquele espaço é controlar o próprio corpo, ajustar o seu corpo vivo e pulsante àqueles padrões que estão estabelecidos e que são aqueles e não outros, e aquelas verdades que são postas por quem está ensinando. É isso, muito obrigado. O texto ele dá mais detalhes, né, mas eu optei por trazer aqui para discutir com vocês assim, parâmetros mais gerais, para a gente conversar sobre isso. Eu adoraria saber o que isso instigou em vocês. É isso, muito obrigado.